Somente nas últimas 24 horas, o Bitcoin, a maior criptomoeda do mercado, perdeu cerca de 12% do seu valor. Do seu valor unitário de 28 mil dólares, o Bitcoin, no momento que este vídeo está sendo gravado, ele está sendo cotado a 23.500 dólares. Então, nesse cenário pessimista, o que devemos fazer? Você está preparado? Continue acompanhando este vídeo para descobrir uma excelente dica. Em momentos do mercado de extrema incerteza, seja incerteza virada para o lado positivo na sua fase de ganância ou para o lado negativo na sua fase de extremo medo, é natural que nós, seres humanos, nos mantemos inertes, sem tomar uma posição diante de nossa insegurança. Agora, ao fazer isso, nós perdemos excelentes oportunidades de mercado que poderiam transformar a nossa realidade financeira. A importância desse vídeo está justamente em destacar a necessidade de termos fórmulas objetivas, equações quantitativas que determinam, sem emoções ou com o mínimo possível delas, se devemos ou não devemos estar posicionados no mercado. Eu, por exemplo, utilizo dois indicadores de longo prazo que determinam se eu devo ou não devo estar posicionado no mercado, aproveitando uma excelente oportunidade de compra. O primeiro desses indicadores, o indicador de longo prazo on-chain, é o Net Unrealized Profit Loss, NUPL. Ele representa as fases do mercado, do ciclo de mercado das criptomoedas. E aqui você pode observar que ainda não nos encontramos na fase de capitulação ou fundo do mercado. Hoje, no momento que esse vídeo está sendo gravado, nos encontramos numa fase de esperança ou de medo, numa fase ainda intermediária, que significa que temos um pouco mais de espaço para queda. O segundo indicador objetivo que eu utilizo se eu devo ou não devo estar posicionado comprando bitcoins nesse exato momento é a média móvel simples de 200 semanas. E aqui você pode observar por meio dessa linha vermelha que a média móvel simples de 200 semanas nos ciclos anteriores do Bitcoin, ela serviu muito bem para identificar fundos do mercado. Aqui no final de novembro de 2018 e aqui no Covid, nesse período atípico, nesse efeito Black Swan, cisne negro. Então, você pode notar que mesmo hoje, nós tendo desvalorizado cerca de 12% e hoje o Bitcoin se encontrando a 23.500, apesar de já ser uma excelente oportunidade de compra, se você tem uma estratégia mais de longo prazo, eu vou esperar um pouquinho mais o Bitcoin encontrar seu fundo. Possivelmente o Bitcoin descerá um pouquinho mais, e é claro que aqui eu não prevejo futuro, é apenas uma análise do price action, da movimentação de preço, que o Bitcoin poderia descer um pouquinho mais para seus 22 mil, 21 mil dólares, ter um repique, ou seja, um pullback em uma das retrações de Fibonacci, num valor próximo a seus 26, 27 mil dólares, e só depois decidir por ou formar fundo nessa representação de fundo duplo, ou descer um pouco mais. Pessoalmente, eu acredito que o Bitcoin, para identificarmos uma excelente oportunidade de compra, ele deveria ao menos, primeiramente, identificar o seu fundo, fazer um pullback, nesse efeito aqui projetado, que você pode perceber pelas setas que eu coloquei aqui no gráfico. Então ele faria esse pullback, para somente depois ou continuar caindo ou fazer um fundo duplo com esse pequeno bear trap, a armadilha do urso. Então o Bitcoin, na minha visão, é claro, posso estar enganado, o Bitcoin faria um bear trap aqui no fundo duplo, que talvez aconteça no final de julho, agosto. Ele faria esse bear trap, tocaria, eu acredito, esse topo anterior do ciclo de 2017 e a partir disso voltaria a subir. Né? Apenas formaria um pavio do seu candle tocando o topo anterior, para aí sim o seu corpo do candle ele fechar num valor próximo a seus 22 a 24 mil dólares. Então, são essas duas fórmulas objetivas que determinam para mim, João, se eu devo ou não devo estar posicionado no mercado, seja tanto na ponta da compra quanto na ponta da venda. Então, esse é um vídeo rápido, é um vídeo apenas para destacar a importância de termos essa fórmula objetiva para se devemos estar ou não posicionados no mercado. Na verdade, aqui eu tenho mais uma, que é a média móvel de 55 dias, que já foi feito backtests por engenheiros e investidores quânticos, de que a média móvel de 55 dias é aquela que melhor apresenta performance se comparada a outros períodos, né? Seja de 20, de 100. Mas como aqui a gente está buscando
um indicador macro, um indicador de mais longo prazo para determinar se realmente estamos numa fase de fundo do mercado nos próximos anos, eu prefiro utilizar o NUPL e a média móvel simples de 200 semanas. Outros gráficos que podem nos auxiliar a identificar se encontramos de fato esse fundo do Bitcoin para os próximos anos ou se ainda não encontramos são aqueles ativos que apresentam correlação com o Bitcoin, sejam correlação negativa, a exemplo do ouro e do dólar ou até do euro, ou uma correlação positiva, a exemplo do SP500 e da Nasdaq. Então vamos dar uma olhadinha nesses ativos? Aqui agora estou abrindo o gráfico do dólar comparado perante as demais moedas fiduciárias do mundo. Então, nesse gráfico, a partir da análise desse gráfico, você pode notar que o dólar tem uma correlação negativa com o Bitcoin e está apresentando uma tendência de alta, superando a resistência dos anos anteriores. Então, até que essa resistência seja retestada e de fato apresente assim um gráfico, um padrão de reversão, é bem provável que o dólar absorverá o valor dos demais mercados, principalmente aqueles de alto risco, a exemplo das criptomoedas. Então, enquanto o dólar não apresentar um padrão de reversão, o Bitcoin tenderá a perder valor, a continuar sua desvalorização perante os demais mercados. Assim como o dólar, é também interessante a gente dar uma olhada no petróleo, que é a principal commodity do mundo. Já o petróleo, diferente um pouquinho do dólar, ele está retestando sua resistência dos anos anteriores. Aqui você pode notar que houve um reteste recente e caso de fato se inicie uma reversão com respeito a essa faixa de resistência, aí sim a inflação vai poder ser um pouco mais controlada e o Bitcoin reverterá sua tendência de baixa. Mas enquanto esse padrão de reversão ele não se confirmar, ainda assim o Bitcoin permanecerá no seu mercado urso. Então esses dois gráficos, tanto do dólar quanto do petróleo, eles são indicadores excelentes para ver se o Bitcoin de fato encontrou esse fundo e reverterá sua tendência de baixa, assim como o gráfico do SP500 e da Nasdaq, que apresentam correlações positivas com o Bitcoin. Quer dizer que se o SP500 está caindo, é bem provável que o Bitcoin, pelo menos nos últimos meses, cairá junto. Então aqui você pode perceber essa grande barra vermelha, essa barra aqui semanal, que a gente está utilizando o tempo gráfico semanal, e uma barra vermelha que superou o suporte anterior, revigorando essa tendência de baixa para o SP500. Um suporte, superado uma vez esse suporte anterior dos 3.800, é bem provável, que eu até já coloquei aqui para me preparar no futuro, que o SP500 pode vir a retestar seus 3.500 a 3.400 dólares. Esses dois topos anteriores, assim como o cruzamento dessa média móvel simples de 200 semanas. Então, assim como outro dado que é interessante ressaltar também, feito por pesquisadores da área financeira, identificaram que uma vez que o SP500 ultrapassa a queda de 20% de desvalorização, é bem comum e é bem provável que as ações percam mais 12% a partir desse momento. Então, uma vez que a gente superou esse limite aqui de 20%, que até então, na semana prévia, tinha respeitado esse limite de 20%, é bem provável que a partir desse limite, a partir dos 3.800 pontos do SP500, a gente perca pelo menos mais 12% desse valor. Mas, mais uma vez, encontrando e coadunando com aquela nossa resistência, aquele suporte que a gente está projetando, entre seus 3.500 a 3.400 dólares. Então, não assinaram nada positivo para o Bitcoin, né? E assim como o SP500, também a Nasdaq, que apresenta uma alta correlação positiva, quer dizer que se a Nasdaq e o SP500 cai, o Bitcoin é provável que cairá também. Então a Nasdaq, assim como a SP500, superou, né, está rompendo para baixo esses suportes anteriores e um suporte que a gente aqui projeta, o próximo suporte projetado está na faixa de 10.780 pontos. Então, pelo menos, a Nasdaq cairia mais 6% do momento atual. Então a gente acabou de ver 4 ativos
que apresentam correlação com o Bitcoin que não demonstram, que na verdade demonstram que a gente ainda não encontrou esse fundo, né, esse fundo do Bitcoin. Então é isso, ficamos por aqui. Hoje é um vídeo mais curto, é um vídeo para destacar a importância, a necessidade de termos alguma fórmula objetiva que determina se devemos ou não devemos estar posicionados no mercado. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo. E o que você achou? Se você gostou deste vídeo e ele lhe ajudou a se posicionar melhor no mercado financeiro, aumentando a sua chance de ganho e reduzindo o seu risco, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. A gente se vê e até a próxima!